E aí pessoal, hoje a gente vai começar a arquitetar o front-end da nossa aplicação. Ou seja, esse front-end ele vai ser de uma aplicação que eu já fiz aqui no canal, pelo menos o back-end está feito. E essa playlist ela vai ficar separada porque a gente vai abordar muito do React. Então eu vou deixar uma playlist para o back-end e outra para o front-end, que no caso é essa. E esse vídeo eu separei para a gente só inicializar o projeto e entender um pouco da arquitetura que o React ele traz para a gente. Então, sem enrolar, a gente já vai começar. Eu vou abrir aqui o terminal na pasta do nosso projeto e eu vou inicializar o projeto com o Vite, certo? É a forma mais atual e recomendada que a gente tem atualmente aí. E eu não recomendo vocês utilizarem o Create React App porque é uma forma bem antiga, eu nem sei se funciona ainda, mas enfim. Para vocês inicializarem o projeto com o Vite, vocês vão digitar o seguinte no terminal: npm create vite, npm espaço create espaço vite @latest. Esse latest ele vai pegar a última versão do Vite e é sempre bom vocês estarem atualizados aí, né, para não dar nenhum erro. O próximo comando aqui após o vite latest é o nome da pasta. Como eu quero criar na raiz, então eu vou digitar apenas um ponto. Então, com um ponto a gente deixa na raiz. Caso vocês quiserem digitar o nome da pasta, vocês digitam aqui na frente. Então eu vou digitar um ponto, então vou dar Enter. Pronto. Agora ele vem e pede para a gente selecionar o framework. E tem vários frameworks que o Vite ele ajuda a criar, né? E a gente vai escolher o React. E aqui ele pede para a gente escolher a variante do nosso projeto. Eu vou escolher, pessoal, o TypeScript. Por mais que eu tenha feito o back-end sem ser com TypeScript, eu acho que é sempre interessante que a gente utilize ele, por conta que, como a gente vai jogar esse projeto para a produção, eu não quero que tenha muito erro na hora de fazer o build, porque com o JavaScript comum ele não tem tipagem, né? Então a chance de erro para jogar na produção é muito grande. Então, se você é iniciante no TypeScript e tudo mais, esse vídeo, essa playlist, ela também vai se adequar a você, porque você vai, se você só copiar o que eu fizer, não vai dar problema, certo? E até se vocês quiserem utilizar o JavaScript normal e apenas não utilizar a tipagem que eu vou utilizar, também dá certo, mas eu recomendo que vocês já comecem com o TypeScript. Eu vou colocar aqui TypeScript, e como é a nova versão, ele pede aqui esse Roll on Vite. Como ele é experimental, eu vou negar ele, e aqui ele vai pedir para a gente instalar com o npm e dar um start. Então eu vou dar um yes. E vejam que ele cria rápido o projeto pra gente aqui, ó. Já está criado, ele só está instalando agora as dependências. Para criar o nosso Node Modules e o package.json e o package.log. Então vamos esperar aí. Pronto, galera, já terminou aqui. Ele vai mudar e vai dizer que o local está nessa porta. Geralmente é a 5173. E vejam que já tem o Node Modules e o nosso package.log e package.json. Para vocês abrirem, vocês podem acessar esse link no navegador ou segurar Ctrl e dar um clique aqui em cima que ele abre também. Então a gente já abriu, está aqui. E o que o React com o Vite ele traz é essa página já de cara, sabe? Então a gente vai entender como é que funciona essa página, como funciona isso daqui também, ó, que é o clique, que a gente vai olhar, a gente vai ver mais para frente, que é com o use state, para a gente manipular o estado de um componente. É muito interessante e muito usado. E está aqui a estrutura do nosso projeto. Deixa eu fechar só o terminal aqui. Então aqui tem vários elementos que a gente já viu no back-end. No caso o package.log, o package.json, que é as dependências. A gente também tem os scripts aqui do package.json, que é para a gente rodar a aplicação depois do build, que é com o dev. A gente faz o build, né,
transcreve toda a aplicação de TypeScript para o JavaScript, que o navegador entende. Tem essa parte de lint, que é o slint, a gente não precisa focar muito nisso. Ele é apenas uma espécie de dedo duro, né, a gente chama assim, porque ele mostra erros, né, no código. E tem aqui esse preview. O que a gente vai utilizar mais é o dev e o build, beleza? Aqui embaixo a gente tem um readme, que é o Vite, ele gera pra gente. A gente tem 3 pastas de configurações do TypeScript, que é o tsconfig, a gente tem o tsconfig node.json e o tsconfig app.json. A gente não precisa entrar a fundo em cada um, a gente só precisa manter eles do jeito que está, a não ser que seja alguma coisa bem específica que a gente queira modificar, mas para as aplicações geralmente a gente deixa como está. A gente tem o viteconfig.ts, que é a configuração do Vite. Aqui a gente pode colocar uma configuração do Tailwind, caso queira, e tudo mais. Só que a gente vai ver mais pra frente. Só que como é uma playlist focada mais no React, eu vou focar também no CSS Mod, que é o CSS único para um componente, e também a gente vai ter alguns CSS aqui dentro. Aqui em cima a gente tem o Node Modules, que é as bibliotecas que a gente viu no back-end também. Tem a pasta Public. Essa pasta Public, ela armazena arquivos estáticos. Ou seja, tudo que está aqui dentro da Public, ela não passa pelo React, sabe? Então, a gente tem 2 pastas aqui que tem arquivos estáticos. Tem a Public e tem o Assets. Veja que tem no mesmo arquivo, tem um SVG e um SVG aqui. A diferença dessas duas é que o Public você não precisa importar como algo do JavaScript, que a gente vai ver mais pra frente. O que está aqui fora não passa pelo React, ou seja, você não usa do JavaScript para utilizar o que está aqui fora, só o que está aqui, certo? Aqui dentro do SRC é onde está todo o nosso código, que a gente, o que é mais importante está aqui dentro. A gente tem o Assets aqui, que é onde fica arquivos estáticos que vão passar pelo React. A gente tem app.css. Esse app.css ele é a estilização do nosso app.tsx, que por sua vez é o arquivo principal da aplicação. Ou seja, todos os nossos componentes, todas as nossas páginas, elas vão ter que vir aqui para serem jogadas dentro do HTML, que a gente vai ver já já como é que funciona. Aqui a gente tem o index CSS. Esse index CSS ele é o CSS global, ou seja, tudo que você vê aqui dentro, ele é basicamente estilização de tag, ou seja, todas as tags da nossa aplicação, ela ficaria estilizada com o que está aqui. Ou seja, essas estilizações que vieram é nada mais nada menos do que tem aqui já. A gente vai zerar isso aqui para começar do zero. Então, aqui a gente tem a main.tsx. Essa main, veja que a gente tem o app aqui dentro, ou seja, o app está sendo importado aqui dentro. Então, o que é que acontece? Tudo que está no app, ele é renderizado aqui na main, e o que está na main, que no caso é o app, vai ser jogado dentro de uma div root, que tem o id root, que está no nosso HTML, que no caso é esse HTML aqui. Ou seja, toda a nossa aplicação React ela vai estar renderizada dentro de um único HTML, que no caso é esse HTML aqui, ele é muito importante. Veja que tem uma div com um id root, que basicamente é o que está aqui, document.getElementById root, e ele renderiza o nosso app. A gente também tem essa tag aqui, strict mode. Esse strict mode ele é apenas uma espécie de proteção contra código legado, digamos assim. Ele vai ficar envolto do app, e o que vai acontecer? Vocês vão ver que quando a gente estiver renderizando o nosso código, ele vai renderizar alguns componentes mais de uma vez. Ou seja, isso é o strict mode atuando. A gente tem a renderização, a primeira renderização, depois vem a segunda renderização, que no caso é o strict mode, que ele vai fazer tipo um scanner no nosso código para ver se não tem nada errado, certo? A gente vai entrar mais a fundo nele mais pra frente. Agora você só precisa entender o fluxo aqui, como é que funciona. Então é isso. No projeto a gente tem isso daqui. E eu trouxe aqui um materialzinho pra gente entender como é que o React funciona. Deixa eu abrir aqui.
aqui. E como é que o React vai funcionar? Eu não quero que vocês entendam 100% agora, porque pode ser que se vocês estejam iniciando mesmo no React, então é mais em questão de complementar o que a gente viu aqui, certo? Então vamos lá. O fluxo de funcionamento do React vai começar pelo componente, que no caso é o quebra-cabeça do nosso site. E esse quebra-cabeça ele vai montar uma página. A gente vai criar o componente, vai jogar dentro de uma page. Essa page ela vai para o app.txt que a gente viu, e tudo que está dentro do app ele vai ser renderizado na main para ser jogado no nosso index.html. Então como é que funciona isso? A gente vai ter uma page, vamos supor que aqui é uma página web, e dentro dessa página a gente vai ter pequenos quebra-cabeças, como por exemplo a gente vai ter um navbar aqui em cima. Dentro desse navbar a gente pode ter links aqui, ó. A gente pode ter um conteúdo principal aqui no meio. Todos esses quadrados que eu estou fazendo separados podem ser componentes. E a gente vai ter um footer também, que é outro componente. E aí com isso tudo se constrói a nossa página web. E veja que a gente vai ter os componentes que vão ser jogados dentro de uma página. E essa página ela vai ser jogada no app, que por sua vez vai jogar no main, e que vai jogar no index.html para ser renderizado, para que o navegador entenda o que é, né? Então, todos esses fluxos aqui a gente vai fazer na prática, mais para frente. Esse vídeo é só para a gente entender como é que cria uma aplicação React e o que tem nela, né? Porque você cria e já vem desse tanto de coisa, aí pode se perder também. Então, eu espero que tenha ficado claro. E no próximo vídeo a gente já começa a entender mais a fundo o que está aqui dentro e como criar os nossos componentes. Certo? Então é isso, valeu!